Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um fechamento do mercado de soja. Vamos entender então como é que foi o andamento para a oleaginosa no mercado em Chicago nessa sexta-feira, dia 30 de maio, e também aqui no Brasil, como os preços se comportaram depois então de quedas registradas para o óleo de soja lá na bolsa em Chicago, então levando, portanto, a oleaginosa também a patamares mais baixos. Mas para essa conversa a gente chama quem entende do assunto. Eu estou aqui com o Vitor Caso, ele que é consultor de mercado, venda na hora certa. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos aí. Um prazer poder estar participando mais uma vez do programa com vocês. Prazer é todo nosso, Vitor. Eu queria falar só um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa. Você aí que está do outro lado da telinha pode participar também da construção dessa entrevista. Mande suas dúvidas aqui pelo chat do noticiasagricolas.com.br ou se você estiver acompanhando essa transmissão pelo YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, o nosso canal de comunicação com você está aberto. Mande suas dúvidas para saber então como é que está o mercado de soja, quais são as perspectivas então que você quer saber, sempre identificando de qual região você está falando, cidade, estado, e a gente vai levando as suas dúvidas, então, para o final da nossa conversa, diretamente para o especialista hoje, que é o Vitor Caso. Vitor, então, só para a gente entender direitinho, o óleo de soja, nessa sexta-feira, ele teve esse tombo. Eu queria entender o que foi que gerou, portanto, nessa queda no óleo, que foi levando, portanto, a soja grão também para baixo. Exatamente. Então o óleo de soja está com uma queda aí de 3,10%, né, no contrato julho e 3% no contrato de agosto, os contratos mais curtos aí. Por que que isso é importante e puxa a soja também, né? Parte de 45, 50% do preço da soja hoje é composta pelo óleo de soja. Lembra que soja no final do dia ela é consumida em forma de farelo e óleo, por isso que essa queda no óleo ela é tão importante. O que está derrubando o mercado? Já vem de algumas semanas já a gente tratando isso aqui nos programas, que os Estados Unidos está discutindo a questão dos mandatórios de biocombustíveis lá para os próximos mandatórios, para os próximos anos. Porém, no Biden deveria ter definido essa percentual, qual seria essa demanda total e tal, mas não definiu, jogou para o Trump. O Trump também não é um grande fã de energias renováveis, biocombustíveis, ele está mais para o lado do petróleo. Até uma promessa de campanha dele lá era vamos perfurar, né? Let's Drill, drill, baby, baby. Então, drill. com, Baby, exatamente. Então agora, o que que acontece? Muitas refinarias estão entrando com pedidos de perdão por não terem pago esses mandatórios, não terem usado biocombustíveis no ano anterior e nos outros anos. E com isso, tem se discutido, né, o Trump mais favorável a essas refinarias menores de petróleo a dar esse perdão a eles, e com isso quebra parte da demanda por biocombustíveis que deveria estar mais aquecida. Então a gente vê o óleo de soja caindo e também, né, vale lembrar que lá nos Estados Unidos esses mandatórios, diferente do Brasil, que é 10%, é 12%, os produtores, consumidores têm que dar um jeito de seguir a lei. Lá nos Estados Unidos esse crédito ele é subsidiado e o governo americano não tem, né, muito espaço mais para gastar com esse tipo de crédito. Então você tem uma balança dos dois lados, um lado político que não tem a intenção muito de ajudar nesse ponto, e do outro o desafio de cumprir com as contas e com isso também não querendo gastar dinheiro. Então, quanto menor forem esses mandatórios, melhor para o governo, menos dinheiro sai do caixa. Isso tudo puxa o óleo, puxa a soja também, acabando aí que puxa hoje soja caindo julho 10 centavos, né? O agosto 11, setembro 12 centavos, isso tudo trazendo muita volatilidade. Toda vez que se discute isso, o mercado ou sobe muito ou cai muito, já há umas 3 ou 4 semanas é o que tem liderado os movimentos de Chicago. E, Vitor, a gente viu já um movimento em relação a esse programa de crédito 45Z, né, que incentiva, portanto, a Exato. questão dos biocombustíveis, perdão, nos Estados Unidos. Há cerca de 2 semanas, mais ou menos, apresentada no Congresso norte-americano. Isso gerou um movimento especulativo que, né, deu aquela estilingada no preço do óleo de soja, levou a soja em grão para cima. 2 dias depois, teve aquela derrocada, porque afinal não estava nada ali assinado ou sacramentado de que esse projeto iria sair de fato do papel. Esse movimento de hoje, ele seria também tratado como especulativo, como a gente viu há cerca de 2 semanas? Eu acredito que sim, porque o que aconteceu que fez a soja subir, né? A expectativa era que a demanda por biocombustíveis saísse lá de 3,3 para 5,7 bilhões de galões.
Aí, nosso mercado adorou a notícia. Depois, protocolou, foi lá para o Congresso, o pessoal começou a discutir, também foi positivo. Mas aí veio lá o diretor do EPA, né, que é a Agência Ambiental Americana, e trouxe que não vai ser 5,7, vai ser 4,6. E agora vamos perdoar 1,3 bilhões de galões, que é o caso de agora, né, dessas refinarias, por exemplo. Então a demanda cai de novo para o mesmo 3,3 que a gente estava desde o começo do jogo. Então é ainda assim muita especulação, e isso é o que torna mais difícil, né, o trabalho de análise de mercado, porque são decisões políticas, não são decisões, não são fundamentos. Ah, tá chovendo, Uhum. não tá chovendo, tem estoque, não tem estoque, está exportando ou não está exportando. Depende muito da canetada dos políticos aí, mas sim, ainda é um movimento especulativo porque não está escrito em pedra, não está sacramentado ainda. É só uma discussão, mas o mercado ele antecipa os fatos. Então, ele compra boatos, né? E depois ele realiza quando acontece os fatos mesmo. Então, antes mesmo disso acontecer, a gente já vê esses movimentos mais especulativos lá na bolsa. E aí, pensando que isso de fato aconteça, né, de que haja essa demanda, né, por óleo de soja, haja, portanto, né, essa questão do esmagamento, né, de ter essa necessidade por mais óleo de soja, a gente tem a Argentina também, por outro lado, né, que é um grande, né, produtor de óleo de soja. O que se faz com tanto farelo depois, né? Aí isso que eu queria saber, né, que também é outro ponto que para onde vai o farelo depois disso? Como que está o mercado do farelo hoje, já que a gente já está Exa- falando dos derivados? Exatamente. Inclusive, o farelo é um que vem caindo, né? Também desde o começo do ano, a gente poderia colocar aí desde o final do ano, ou um espectro mais amplo, a gente poderia dizer que ele está caindo aí, já tem praticamente há 2 anos em queda a questão do farelo de soja, justamente por esse excesso de oferta que a gente tem tido. A China em si, que é o grande consumidor final de farelo, tem se beneficiado com isso, tendo ração mais barata, mas não tem tido uma demanda tão grande para suportar tudo isso de farelo que a gente tem. Então, realmente, é um mercado que nesse momento, talvez, vamos dizer assim, pressiona em cima de óleo, mas acaba sobrando quando a gente olha para farelo. Tanto a Argentina, que você colocou que é o maior exportador aí do mundo, como também Estados Unidos e Brasil, né, crescendo não só o farelo, mas o crescimento do DDG no Brasil também compete com o farelo e acaba pressionando esses preços ainda mais, né? E, Vitor, com esse movimento que a gente viu lá em Chicago, portanto, ao longo dessa sexta-feira, como é que essa movimentação, né, esse movimento ainda que especulativo, mas de fato de queda então para o preço da soja grão, como que isso resvalou aqui na B3? Aqui na B3 a gente está hoje com milho, quando a gente olha aqui, né, soja em Chicago caindo, puxa também o milho lá em Chicago, caindo 3 centavos, aí 4 centavos os principais contratos. O clima é bom lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil a gente tem o milho na B3 subindo 0,8, 0,5, 1% alguns contratos, mas principalmente aqui no Brasil, olhando dois motivos. Um, esse clima frio, geada nos pontos, né? O pessoal colocando em neve em várias regiões, mas no fim de safra agora isso é menos relevante. Claro que algumas regiões ainda isso pega, isso pode trazer dano econômico, mas de uma maneira nacional isso não pesa tanto. Mas o principal fator do milho estar subindo hoje, ele está acompanhando aí o dólar aqui no Brasil. Lembrar que o milho na B3 ele é uma junção, né, de Chicago, prêmio e dólar traduzido aí para o preço lá em Campinas. Então hoje sobe de carona, principalmente no dólar aí as questões fiscais, nossa, né? Vai ter IOF, não vai, vão barrar, onde é que vai sair o dinheiro? Isso tudo puxa o dólar para cima. Hoje é dia de fechamento de Petax, né? E também aí a gente tem o milho aproveitando essa carona. E já que a gente tocou nessa questão do clima, né? Você comentou o clima nos Estados Unidos, né? Que está em pleno plantio de soja e de milho. Eu queria entender que dentro dessa celeuma toda, tanto da questão geopolítica que a gente vê ainda, apesar dessa trégua dos 90 dias entre Estados Unidos e China, ainda tem uma pontinha de contenda, né, entre Donald Trump e Xi Jinping, e tem também a questão do mercado climático, somando esse ponto, né, do programa dos biocombustíveis. Eu queria entender em que ponto, o que está pesando mais no dia de hoje. É essa questão dos biocombustíveis, essa especulação, ou o mercado climático também lá nos Estados Unidos está pegando bastante? E aí também já puxo e quero arrematar com você também falando de clima, a Argentina, né, que teve muita soja e milho submerso nas últimas semanas. Exato. Quando a gente olha essa questão do clima americano, ele foi favorável, teve desde o começo do plantio, talvez a gente teve uma semana muito chuvosa que foi
a semana não essa atual, a anterior, e que reduziu a velocidade do aumento de plantio. Mas o plantio ainda está dentro de uma janela ideal, está um plantio rápido, melhor do que o ano anterior, melhor do que a média, e isso favorece as culturas lá nos Estados Unidos. Algumas manchas mais secas ao norte, mas nada ainda que nesse momento de desenvolvimento de safra, é importante a gente entender essas diferenças de safra e desenvolvimento, né? No começo do vegetativo, se você tem um pouquinho de seca ou não, a gente brinca aqui no Brasil que é até bom, né? Porque a planta cria raiz e com isso, depois, na fase da floração e do produtivo, ele tem mais boca para puxar nutrientes, vamos dizer assim. Então, essa seca, nesse momento, em algumas regiões, não é um grande problema de safra. Igual a temperatura lá em março não é importante, porque os Estados Unidos nem está plantando ainda. Então, a gente tem que olhar um pouco diferente do que acontece aqui no Brasil, de acordo com o mais safra. Então, nesse momento de vegetativo, plantio, esses estressezinhos climáticos ali, eles são pouco relevantes lá nos Estados Unidos e a safra está dentro de uma boa janela. A partir de agora, mês de junho, julho e agosto, para algumas regiões, passa a ser mais crítico porque entra na parte de floração, no período de produtivo, enchimento de grãos, e com isso, sim, uma seca ali, chuva demais, aí sim pode ser trazer dano econômico para as culturas. Mas ainda a gente pode dizer que esse momento ainda é muita especulação e o que pesa mais no mercado é o óleo de soja nesse momento. Nessas últimas 3 semanas, talvez, o óleo de soja é o carro-chefe aí. E ainda falando sobre o milho agora, Vitor, a gente tem esse movimento, portanto, de uma área maior que vai ser plantada esse ano, de um clima favorecendo, portanto, então tem total fundamento nessa questão da queda. E eu queria que você trouxesse um link também com esse princípio de colheita de segunda safra aqui no Brasil, que tem essa possibilidade de ser uma safra bastante cheia, né? Como vem falando, então, vem trazendo dados da Conab, por exemplo. A Conab colocando acho que 99 milhões, o Rally da Safra colocando 112,9. Diferente de quem está certo e quem está errado, é um número bem grande comparado ao que a gente teve no último ano, por exemplo. E conversando com alguns produtores aqui no Mato Grosso, né, acho que todo mundo está feliz esse ano, a maioria está contente, diferente do ano passado que estava meio assim, não tinha chovido um lugar ou outro, e isso traz uma pressão de preços, né? A gente já viu na B3 cair, o mercado físico também vem acompanhando, isso já traz risco de oferta. Como assim risco de oferta, né? Você não tem armazém suficiente para isso, tem conta chegando, e o comprador também tem ali seus programas, capacidade máxima que ele consegue embarcar dentro de um mês. Então isso acaba pressionando o preço, e a gente veio apontando oportunidades lá no mês de abril para fazer vendas, ou mesmo um seguro de baixa, uma put na B3, né? E agora, de novo, o mercado ele é um mercado de oportunidade nesse momento. Então, se a gente tem um dia igual hoje de alta, né, isso a gente tem que enxergar como uma oportunidade de vendas, não como uma tendência de curto prazo no Brasil. No final do ano, o milho pode voltar a dar alegria, mas agora ainda ele vai ser pressionado por uma questão de oferta. Quanto mais avançar a colheita, maior vai ser essa pressão. E outro ponto que eu queria tratar com você a gente tem então esse movimento já de oferta e também de clima positivo que traz naturalmente essa pressão, portanto, sobre o milho e para coroar agora esse caso de influenza aviária aqui no Brasil, o primeiro caso registrado em granja comercial depois de 2 anos da primeira detecção do vírus em ave silvestre aqui no Brasil. Já uma articulação, né, de alguns países tratando individualmente aqui com o Brasil em relação à suspensão de importações de produtos avícolas, né, cada um ali fazendo ou regionalização, ou travando o país inteiro, ou travando apenas o Rio Grande do Sul. Mas fato eu queria saber questão de disrupção nas cadeias de suprimentos de grãos aqui no Brasil. Como é que você vê essas duas situações intrincadas, Vitor? A gente tem que entender, e aí a gente está ainda num prazo, né? Tem os 30 dias lá de vazio, vamos dizer assim, para ser declarado uma zona livre, voltar à exportação e tudo mais. Mas considerando que sejam casos isolados, né? A gente não vai ter uma queda na demanda do milho, né? Em si, pensando no milho, né? Pensar que também que uma galinha é um saco de milho com pena e bico, né? Então a gente E tem um que pouquinho de farelo lembrar de que soja também, né? um pouco, tem que lembrar que eles estão muito correlacionados aí. Mas, assim, sendo um caso isolado, isso não traz um impacto direto, isso traz mais especulação de mercado, de preço em si, em cima dessa questão. Agora, se agravando, sendo um caso onde você tem aí
o abate em massa de aves, e tal, aí sim isso poderia ser um problema para nós aqui no Brasil. Graças a Deus, até então a gente tem visto casos isolados, poucas aves, e com isso ainda não é um caso crítico no caso da demanda de milho, mas eu acho que se isso se agravar, se isso se espalhar, aí sim a gente pode ver uma sobra de milho por uma falta de demanda. Mas mesmo que não exporte frango, né, vai sobrar carne no Brasil, teoricamente, e a gente acaba tendo também o consumo de milho mantido com a suspensão da exportação de frango. Agora, para ter um impacto no milho, aí a gente precisaria ver um cenário bem pior do que a gente está tendo, né? E, Vitor, para arrematar um pouquinho a respeito do trigo agora, né? Tem pequenas quedas agora no final dessa tarde. Queria entender se isso vem na carona do milho e da soja, por exemplo, porque a gente tem ali também questões conflitantes. A Argentina, por exemplo, temos informações, né, da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, né, de um início de plantio favorável lá na Argentina, mas ao mesmo tempo se vê na Ucrânia uma previsão de redução de 15 milhões de toneladas para a safra 25-26. Então, eu também queria costurar essa coxa de retalhos contigo a respeito do trigo. Querendo ou não, a gente tem que lembrar sempre de correlação entre milho e trigo, por exemplo, porque o trigo de baixa qualidade, vamos dizer assim, ele compete muito com o milho na alimentação animal, no feed, vamos dizer, nessa Uhum. parte no mercado mais global dessa forma. Por um lado, o milho, ele vai sempre, milho e trigo, eles vão estar fazendo movimentos de correlação. Algumas semanas atrás a gente viu risco de geada na Rússia, na Ucrânia, puxou o trigo, puxou o milho também lá em Chicago. Agora a gente vê a agência russa, né, aumentando aí as previsões de exportação de trigo, de participação do trigo no mercado internacional. Então, é claro, a Ucrânia está uma situação muito complicada, né? Acho que é até incrível de imaginar que eles estão ainda conseguindo produzir, exportar e participar ativamente do mercado. Mas acho que o movimento hoje ele é muito mais de carona no milho. O milho dando essa caída, o trigo acompanha também e ainda é uma especulação de mercado climático, né? Mercado europeu e mercado americano. Ainda é cedo para a gente cravar a questão de oferta e demanda de trigo. Ainda não teve nada crítico, vamos dizer assim, que não vai quebrar a safra na Rússia, alguma coisa assim. A Ucrânia tá, não tem nem o que falar, o conflito que eles estão passando nesse momento, mas esse movimento é muito mais de carona, né? As commodities alternando ali por essa questão de alternância entre o milho como ração ou então o trigo de baixa qualidade. Então, essa variaçãozinha ali hoje, uma queda baixa no trigo, né? Se a gente for olhar o trigo ali caindo. Olhar agora aqui, ó, 0,4 centavos no Uhum. setembro, 0 a 0 no julho. Então, uma queda bem tímida quando a gente olha para o trigo lá em Chicago, né? Ou seja, no frigir dos ovos, tudo ainda muito volátil, tudo muito ainda dependendo do clima, mas também dessa movimentação geopolítica, né, Vitor? Exato, muita coisa, muita política no meio do jogo que acaba não deixando o cenário tão fácil para o produtor rural. Mas a gente tem que buscar entender, né? E até acho que sexta passada, conversando com a Carla aqui no programa também, movimentos de oportunidade. Então, até no começo da semana, a soja, a gente apontou ali que próximo dos US$ 11 seria um bom momento, da 11,80, 11,70. Deu 1 ou 2 dias de alegria como oportunidade de estar fazendo comercialização. Também o dólar, né, nessa casa 5,75, 5,80, caso ele continue a subir, a gente tem que ver isso como uma oportunidade para estar fazendo comercialização, porque o cenário de oferta e demanda ele pesa bastante na soja, a gente vai ter bastante soja no mundo, né? Nos Estados Unidos pode ser um pouco mais apertado, mas o panorama global tem uma oferta saudável de soja. Quando a gente pensa em milho também, a safra americana vai entrar grande no segundo semestre, isso pesa para nós aqui no Brasil também. E aquilo que a gente sempre fala, né? Trabalhar com estratégia, travar custo, fazendo vendas médias, olhar as coisas como um negócio, qual é a margem que aquilo está entregando, e à medida que não conseguir fazer vendas, aí sim recorrer ao mercado futuro para estar fazendo proteções dessa parte de preços onde você não pode comprometer o grão físico. Então, acho que esse é o grande pulo do gato aí para o produtor que está nos assistindo, né? Do que fazer, eu acho que é isso, é trabalhar com cenários, né, com planejamento e executar esse planejamento, não deixar para a última hora, vender na última hora, sempre o pior cenário, né? Perfeito. Vitor, muito obrigada pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado a vocês mais uma vez, obrigado pela participação. Tá, então estivemos com o Vitor Caso, ele que é analista de mercado da Venda na Hora Certa, nos trazendo, portanto, o contexto das movimentações de mercado de grãos aqui no
Brasil e também nos Estados Unidos e trazendo, portanto, essas amarrações, né? Temos aí uma queda no preço do óleo de soja, muito fomentado, então, por discussões sobre políticas de biocombustíveis nos Estados Unidos. Essa queda no preço do óleo de soja trouxe para baixo o preço da soja em grão. O milho também, é claro, vem na carona, mas também amparado por uma questão do clima favorável para o plantio lá nos Estados Unidos. E vale lembrar que no Brasil também a colheita da segunda safra se inicia, isso também ajuda nessa pressão baixista. E o trigo, ele tem leves quedas nessa sexta-feira, pegando carona nisso tudo. Fato é que a gente tem mercado climático influenciando e, acima de tudo, bastante política em jogo, como ressaltou o Vitor. E já que estamos falando de preços, eu vou pedir para o Pedro colocar, por favor, os preços na tela. Tá, então, olha só, os preços da soja lá em Chicago caindo 10 pontos o contrato julho, valendo 10 dólares e 41 centes por bushel. O agosto vale, nesse momento, 10 dólares e 36 centes por bushel, com queda de 11,75 pontos. O setembro cai 12 pontos, valendo, portanto, 10 dólares e 18 centes por bushel. Novembro tem queda de 10,5 pontos, valendo 10 dólares e 26 centes por bushel. Agora o milho. Vamos lá, o milho também aí, ó, pegando carona, caindo 3 pontos por contrato julho, valendo 4 dólares e 44 centes por bushel, 4 pontos de queda para setembro, com valor de 4 dólares e 23 centes por bushel. O dezembro vale 4 dólares e 38 centes por bushel, nesse momento com queda de 2,75 pontos, e o março com queda de 2,25, valendo 4 dólares e 54 centes por bushel. Agora para o trigo. Quedas bem mais moderadas do que para os outros grãos, né? O julho segue estável com 5 dólares e 34 centes por bushel. O setembro, queda de meio ponto, valendo 5 dólares e 48 centes. Dezembro, 5 dólares e 71 centes, também com queda de meio ponto. E o março, valendo 5 dólares e 91 centes por bushel, com queda de 1,25 ponto. Antes de terminar, eu queria falar com você que está aí do outro lado da telinha. Eu queria agradecer o apoio e também a audiência de todos vocês que me acompanharam aqui pelo Notícias Agrícolas nos últimos 5 anos da minha trajetória por aqui. Nessa sexta-feira, dia 30 de julho, eu me despeço dessa casa que me abrigou, sempre com tanto carinho, com tanto aprendizado e com tantas oportunidades e, claro, sempre com a audiência mais qualificada e mais fiel que a gente poderia ter e a mais querida, que sempre nos cumprimenta, nos dá bom dia e participa conosco aqui dos programas. Eu não poderia ser mais grata do que ter tido essa oportunidade de passar os últimos 5 anos da minha vida profissional aqui nessa casa, mas me despeço com o coração cheio de alegria e cheio de gratidão, tanto pela minha equipe, que sempre me deu amparo, sempre me deu suporte, sempre me ensinou muito aqui nessa casa, nessa redação, pela minha equipe de chefia, que também me deu todo o suporte durante esses 5 anos, me pegando pela mão e me levando por esses caminhos desse agro do Brasil. E, claro, com vocês que estão aí do outro lado da tela, porque sem vocês não haveria Notícias Agrícolas, não haveria Letícia Guimarães aqui do outro lado. Então, meu muito obrigada e, pela última vez, eu digo Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.